potencial incrível de transformação de sorrisos, mas nós vamos causar mudanças no paciente. Mudanças essas que podem ser bem absorvidas, que podem surpreender os pacientes, resultados lindíssimos que nós alcançamos, mas esses mesmos resultados lindíssimos podem frustrar alguns pacientes. Por isso, tudo que nós conversamos anteriormente de preparar o paciente para o resultado é de fundamental importância. Aquele paciente que inicialmente não fica satisfeito, ele tende a melhorar essa satisfação ao longo do tempo, mas inicialmente isso pode causar um abalo na relação profissional-paciente. Por isso nós temos que ter muito cuidado e preparar psicologicamente o paciente para receber a restauração estética. Entenda que as facetas diretas não são exatamente uma receita de bolo. É uma construção. Nós temos que entrar, entre aspas, no paciente para exatamente decifrar o perfil desse paciente. O que ele gosta? Qual tipo de sorriso que ele quer? Ele quer realmente aumentar um pouquinho o dente? Ele não quer aumentar o dente? Então, esse entendimento vai reduzir problemas em relação ao nosso resultado. Então, o resultado, ele não é um momento único, ele é uma preparação e no final, sempre o paciente vai sair na primeira sessão se sentindo um pouquinho estranho. Mas quando você argumenta com ele que essa sensação pode ocorrer, ele vai entender e vai aguardar uma semana. Na primeira semana é normal que o paciente ele se sinta um pouco estranho, mas depois ele vai com certeza gostar muito do resultado. Cada paciente ele tem um perfil, ele tem um desejo, ele tem realmente uma característica e nós temos que decifrar essa característica. Como eu falei anteriormente, o clareamento, as sessões de clareamento são muito interessantes exatamente para conhecer melhor o paciente e entregar um resultado mais apropriado para o seu perfil. Existem pacientes que são mais conservadores, alguns pacientes são mais arrojados e o que me preocupa mais é o paciente que não sabe exatamente o que quer. Uma grande dificuldade é estabelecer a cor que vamos reabilitar o paciente. Alguns pacientes chegam com o desejo de dentes extremamente brancos. E se no meu consultório esse paciente quer um dente além do branco natural que eu posso oferecer, a estratégia de um dente clareado, o limite que eu tenho no consultório, eu não assumo o caso dele. Eu não aceito como paciente, porque o mesmo paciente que vai querer aquele branco artificial, quando receber o branco artificial, ele vai perceber que as pessoas vão olhar para ele de uma forma diferente e aquela satisfação inicial pode se transformar numa frustração e num problema para a gente. Então eu não aceito que o paciente defina brancos excessivos como padrão da minha restauração. Então, se ele quer dessa forma, eu não seria o profissional que vou poder ajudá-lo. E acho que vocês devem agir exatamente dessa forma para evitar problemas com o seu paciente. Essa é uma filosofia que tem dado muito resultado comigo. Eu mostro ao paciente que existe um limite para o tratamento para dentes brancos. E eu mostro, por exemplo, que a região cervical do dente deve ser mais cromatizada para ter um contraste menor com a gengiva, um contraste mais natural, um amarelinho com o rosa da gengiva, de modo que fique muito mais bonito essa transição. Se nós colocamos dentes extremamente brancos, como esse exemplo, percebam que vai ficar extremamente artificial. Fica parecendo uma gengivite, fica parecendo algo que está inflamado. Então, muito cuidado, tanto em restaurações de resinas compostas como em cerâmicas, para não deixar extremamente branca aquela região próxima da gengiva. E esse aspecto deve ser conversado na primeira sessão com o seu paciente. Resumidamente, em relação à cor, eu sugiro que vocês tenham uma estratégia que eu vou passar de referência do mais branco que nós conseguimos de forma natural e expliquem ao paciente esse degradê natural que vai acontecer e que é muito bonito, para que ele, entendendo inicialmente, ele, quando finalizar a restauração, exatamente aceite e goste e valorize. Outro detalhe importante, normalmente, quando nós fazemos uma faceta para não desgastar o dente, nós aumentamos o volume desse dente. Projetamos cerca de 0,4, 0,3 milímetros
Isso causa uma sensação inicial de desconforto. Podemos fazer uma analogia ao uso de um aparelho ortodôntico. Quando a gente coloca imediatamente o bracket, parece que tem algo estranho na boca, um volume excessivo. E quando a gente tira o aparelho, parece que está faltando algo. Então é importante informar o paciente que ele vai demorar ali 1, 2, 3 dias para se acostumar com exatamente esse volume a mais de dente, mas que é importante para evitar desgastar o dente dele e para tornar o resultado mais bonito e até para aumentar a resistência do seu dente. Esses argumentos facilitam o entendimento.